Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Continuando o assunto sobre programação orientada a objetos, orientação a objetos, né? Vamos aprender na aula de hoje sobre getters e setters, um assunto importante e bacana, que são funções específicas aí para a gente setar atributos e obter atributos. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Recados básicos e rápidos. Não é inscrito? Perde tempo não, meu bom. Se inscreve aí, ó. Vou esperar. É só clicar aí que não atrapalha o vídeo. Clica aí no se inscrever aí embaixo. Vai estar escrito. Aproveita e ativa o sininho para não perder nada. Quer ficar inteirado de todo o nosso conteúdo? Aqui são aulas de segunda a sexta. Para não perder nada, já ativa o sininho aí para todas as notificações. Também já deixa o seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final, tá? Então ajuda o nosso conteúdo. Se a gente te ajuda com esse material, todo esse conteúdo, ajuda a gente também deixando o seu joinha e compartilhando o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Meu bom, vamos então para a gente aprender sobre getters e setters. Vamos lá. Estou aqui com o conteúdo já da aula passada, conteúdo que a gente vem criando aí, trabalhando com orientação a objetos. E vamos começar falando primeiro sobre setters. O que são setters? São funções especiais que nós vamos utilizar, são métodos especiais que nós vamos utilizar para alterar valores dos atributos da nossa classe, do nosso objeto. Então, na aula passada, por exemplo, nós fizemos aqui o método ligar, os dois métodos, ligar e desligar. Esses métodos aqui, nós podemos associar, criar como métodos setters, tá? E o que é um método setter? É um método que a gente usa para poder atribuir um valor a um atributo do objeto. Então, ao invés de ter ligar e desligar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o ligar e desligar aqui, tá? Eu não vou atrapalhar. Eu vou criar um método setter para o combustível, ok? Então, veja bem. Para a gente definir o combustível, eu posso criar um método especial para isso. E a gente define um método setter utilizando a palavra-chave set. Então, coloquei set na frente do método, estou falando que esse é um método setter, que ele serve para poder definir o valor de um atributo. Sem utilizar o set, como eu faria um método para definir o valor do combustível? Seria assim, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Set comb, tá? Não é desse set que eu estou falando. Esse set aqui faz parte do nome do método, ok? Coloquei para diferenciar aqui do comb. Então, eu colocaria aqui, ó, o valor do combustível e eu falaria aqui, ó, que this.comb recebe o valor passado como parâmetro, certo? Então, para definir o valor do combustível aqui, ó, do carro 1 aqui, por exemplo, carro 1.setComb, vou encher o tanque dele aqui, ó, 100. Quando a gente pressionar o F5 aqui, ó, atualizei, ele é combustível do carro 1, 100. Então, através de um método normal, para definir o valor de um atributo, seria assim. Agora, eu quero falar que isso aqui é um método do tipo set. Como que eu faço? Eu uso a palavra-chave set na frente do método. Esse set aqui, não tem nada a ver com esse set aqui, tá? Esse set aqui eu posso até tirar. Esse set aqui só faz parte do nome do método. Que fique bem claro isso daí, ok? Bom, a grande diferença é que, como eu defini esse método como set, tá? Eu posso utilizar ele de uma outra maneira. Posso utilizar ele como um atributo normal, como se eu fosse atribuir diretamente dentro da variável comb. Então, veja bem, eu posso falar aqui, ó, setComb recebe 100. Olha que bacana isso.
F5, opa, não, eu não falei, né, de qual objeto, né, aqui, ó, carro1 ponto setcomb sem F5, aqui, ó, o carro1 sem os outros todos com 10. Tá vendo que bacana? Olha só, então essa é a diferença quando eu determino que um método vai ser set. E aí eu posso até falar aqui também, ó, console.log, combustível alterado. Coloco aqui o novo valor atual ou quantidade atual, this.comb. E aí sempre que eu alterar aqui, ó, eu vou até comentar aqui, só para não ficar muita informação, tá? Para não ficar muita informação aqui, ó. Deixar ligando só o carro 1. E agora, olha só, F5, opa, na linha 35 aqui ficou um errinho aqui na linha 35, tá, porque ficou faltando o mais aqui, ó, da concatenação, né, da junção desse valor com essa string. F5, tá lá, ó, combustível alterado, valor atual 100. Isso aqui para o carro 1, a gente não chamou o info do carro 1, né? Vamos chamar o info do carro 1 aqui, ó. Ele chama aqui, ó, o método set, que fez essa impressão, e confirmando aqui que a informação do carro 1, o combustível dele está com 100%. A gente encheu o tanque dele aqui, ó. Olha lá, ó, valor alterado, valor atual 50, e o carro 1 aqui tem o valor 50. Então, esse é o método set. A grande diferença é que na chamada do método, eu passo o valor para o método como se fosse um atributo normal, como se eu estivesse passando diretamente para o atributo comb aqui, tá? Basta chamar o método igual a 50. Beleza? Então, o método set nós vamos usar sempre que eu quiser alterar, sempre que eu quiser definir o valor de um atributo. E o método get? E os getters? Os getters são os métodos que nós vamos usar para obter o valor de um atributo. Olha que interessante isso. Então eu posso, se eu quiser obter o valor do combustível, então eu vou colocar aqui, ó, get comb. De novo, esse get aqui só faz parte do nome. Poderia chamar só comb aqui, tá? Ou gcomb, né, de get aqui, enfim. É só para eu ter um valor diferente do nome da variável, que eu estou usando o mesmo comb aqui. Então, para obter o combustível, eu passo aqui, ó, return this.comb. Então, aqui, se eu chamar o getComb, eu estou obtendo o valor do combustível. Vamos ver isso aqui, ó, carro1.getComb, certo? Veja bem, depois do ligar, tá aqui, ó, eu não imprimi, né? Eu não imprimi. console.log carro1 getComb. F5, tá aqui, ó, obtive o valor do combustível do carro. Mas esse é um método simples. Ele não necessariamente é um método getter. Para a gente definir ele como um método getter, eu uso a mesma regra aqui com o setter. Eu falo que ele vai ser aqui, ó, get. E aí, qual que é a diferença? Sempre que eu quiser obter, aqui, ó, obter, eu posso chamar diretamente o getComb. E aí eu não preciso nem passar, nem fazer a abertura dos parênteses ali, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ó, getComb 50. E aí eu posso usar, inclusive, aqui, ó. Tá, aqui, ó, eu posso usar getComb aqui, sem problema nenhum, ao invés de utilizar o this. Então, esse é o método getter. Lembrando que a diferença do método setter para o método getter, o método setter nós vamos usar para definir um atributo, o valor de um atributo no nosso
no nosso objeto, nossa classe. O método getter, o get, nós vamos usar sempre que eu quiser obter o valor de um atributo do nosso objeto, da nossa classe. Beleza, pessoal? Então, olha só o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos sobre os métodos getters e setters. Podemos criar um getter e um setter para cada atributo da nossa classe. A grande vantagem é que é a facilidade de uso. É que também, quando a gente cria um setter, ou por exemplo um setter, olha só que bacana. Um outro detalhe que antes de terminar o vídeo, eu ia terminar, mas olha que bacana. Eu quero limitar o valor do combustível. O valor do combustível aqui, por exemplo, não pode ser menor do que 0 e nem maior do que 100. Então aqui eu posso falar o seguinte, ó, se V for menor do que 0, ou, cadê aqui, ou, cadê o pipe? Aqui é o pipe. Ou V for maior do que 100, se forem passados esses valores, eu aviso aqui para ele, ó, alerte valor inválido, certo? Caso contrário, else, ele faz a alteração aqui do combustível. Então vamos ver, se eu quiser passar aqui um setcomb 120, olha só, F5, ele fala, ó, valor inválido, continuou com o valor atual lá do combustível, tá vendo? Então eu tentei definir um valor inválido e ele não deixou. E aí que outra vantagem da gente utilizar aí o setter para definir o valor de um atributo, ao invés de atribuir diretamente no atributo. Tá bom? Agora sim, finalizamos o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!